Muito bem, mais uma vez juntos, caminhando aqui no canal, passando para vocês maior entendimento e maior discernimento da palavra, sempre visando o crescimento do reino de Deus aqui na terra, visando aumentar o exército de Deus que vai subir no arrebatamento, os salvos e remidos por Jesus Cristo. Muito bem. O assunto hoje, ele está muito em voga aí na mídia, dentro das igrejas, não é? É um assunto muito em voga que eu trago para vocês agora. Templos vivos se reúnem em templos de alvenaria. Templos vivos. Nós somos os templos vivos. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso está lá em Atos 17, 24. Que fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu concordo plenamente. Deus não habita no templo que você frequenta, aquele templo de alvenaria, aquele templo de pedra, aquele templo de concreto, né, moderníssimo, né? Altamente acabado. Ele não habita naquele templo, a gente sabe disso. Ele habita onde? Dentro de cada um de nós. A gente encontra isso bem claro, trazido pelo apóstolo Paulo, que viveu isso, o Espírito Santo dentro dele, como Jesus foi exemplo disso, né? Eu sempre falo isso aqui, Jesus foi exemplo, ele teve o Espírito Santo dentro dele, ele era homem, ele não era Deus quando veio aqui no mundo. Filipenses 2, de 5 a 8. Ele não era Deus. Ele se fez homem. Poderia ser igual a Deus, mas não quis ser. Se fez servo e passou pela morte de cruz. Homem cheio do Espírito Santo. Paulo aprendeu isso. Homem, apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo. Ensinou para nós. 1 Coríntios 3,16 e 1 Coríntios 6,19. Paulo fala isso claramente. O Espírito Santo habita dentro do nosso corpo. Vocês não sabem disso? Então, isso aí não é motivo. O Espírito Santo habita no nosso corpo e não habita em templos feitos pelas mãos humanas. Isso não é motivo para nós começarmos a fechar as igrejas de alvenaria, de concreto, de pedra, de madeira, seja do que for, material, não é motivo para nós fecharmos as igrejas. E está havendo um movimento muito grande no nosso meio, pessoal saindo das igrejas e dizendo isso com a boca cheia. Não, nós não precisamos mais de templos feitos por mãos humanas, porque Deus habita dentro de nós. Aí acaba com a igreja está esvaziando, né? É um grande equívoco isso. Por que é um grande equívoco? E é um dardo inflamado de Satanás. Por que eu estou afirmando isso? Né? Porque o templo de alvenaria, Deus não habita nele, certo? Eu não sou contra isso, eu concordo plenamente com isso. Mas um templo de alvenaria, seja de que material for, ele não deixa de ser um ponto de encontro dos templos vivos. Os templos vivos que somos nós, eu e vocês que estão aí do outro lado, nós somos os templos vivos. Muitos que estão assistindo ainda não são, mas serão. É só deixar o Espírito Santo mandar, entrar dentro de você e mandar na tua vida. Você assume o comando. Então, templos vivos, né? Esses templos vivos se reúnem, precisam se reunir para compartilhar, né? Compartilhar o louvor, compartilhar a palavra de Deus, compartilhar juntos os testemunhos, compartilhar tanta coisa que a gente compartilha, né? Com outros templos vivos nesse encontro no templo material, no templo de alvenaria que a gente frequenta. Então, estão equivocados, sim.
Não precisamos terminar os templos de alvenaria, porque nós somos templos vivos. Isso aconteceu na Europa. Movimento semelhante a esse aconteceu na Europa, alguns anos atrás. E a Europa esfriou. Todo mundo sabe que a Europa, a fé de muitos esfriará. Na Europa já esfriou. Porque um movimento semelhante a esse começaram a fechar as igrejas. E nós vemos hoje, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que esses templos pujantes, cheios de templos vivos lá dentro, adorando, louvando, cantando, pregando a palavra, pessoas entrando e se convertendo, esses templos hoje lá na Europa viraram boates, bibliotecas, bares, bordéis, cinemas, escolas. As igrejas viraram até centros de macumba, viraram outras coisas, menos igreja. Por quê? Foi um movimento semelhante a esse, totalmente equivocado. Esfriou a Europa. E nós vamos deixar esfriar o Brasil? Num pensamento equivocado, num dardo inflamado desse que está na mente de alguns, e eles estão espalhando esses dardos inflamados do diabo como se fossem ideias de Deus, mandamentos de Deus. Vamos acabar com a igreja de alvenaria, vamos acabar com a igreja material, com os templos, porque não precisamos deles. É impressionante. Nós vemos hoje igrejas já partindo para o culto nos lares. É válido. Por que é válido o culto nos lares? Porque é um culto mais espontâneo, mais simples, mais aproximado da igreja primitiva. E tem pessoas, gente, olha aqui, tem pessoas que não vão no templo material, se você convida, e você sabe disso. Mas se tiver um culto na tua casa, na casa de uma irmã, pode não ser na sua, mas na casa de uma irmã, de um irmão, de um casal, eles vão lá. Eles vão, muita gente vai na casa, num culto no lar, e não vai num culto num templo. Então, é muito válido. Não é? Nós somos luz do mundo e sal da terra, mas eu quero frisar mais o luz do mundo. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz que não se pode cobrir uma cidade acesa na montanha. É luz, brilha. Quem vem de longe na estrada e olha para a montanha, vê aquela cidade toda iluminada, não tem como esconder aquela cidade. Nós, templos vivos, quando vamos para um templo material, a gente é muito mais forte. O nosso louvor é muito mais forte. É escutado lá na rua. Quantas pessoas ao longo desses séculos, aqui no Brasil, quantas pessoas ouviram os louvores passando na rua e o Espírito Santo tocou, entra, e a pessoa entrou. E a pessoa ali compartilhou de um culto, recebeu uma palavra, levantou a mão no apelo. Quantos e quantos aceitaram a Jesus por causa de uma igreja viva, templos vivos, cheios do Espírito Santo, que se reuniram num templo material, feito do material que você quiser, mas ali dentro, aquela igreja viva atraiu pessoas da rua. Quantos aceitaram Jesus assim? Nós vamos saber só no céu. Vamos ter a eternidade para saber os detalhes, todos, milhões, bilhões, trilhões de detalhes, né? Não aceite essa ideia totalmente equivocada. Temos que acabar com os templos, os prédios. Não, não precisamos. É um ponto de encontro dos templos vivos. Você vai diminuir a nossa comunhão? Esfria a nossa fé. E as pessoas não estão vendo isso. Quando a gente vai em uma igreja média e até grande,
e frequenta ali, a gente vai sendo conhecido, vai conhecendo pessoas, a gente conhece tanta gente, a gente fica tão feliz quando a gente se reencontra, quando a gente canta junto, quando a gente faz alguma coisa junto na igreja, quando a gente evangeliza junto. Oh, é bom! Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Os irmãos, está falando em união e não em desunião. Aí pega-se uma igreja grande, de 1.200 membros, e termina com ela, espalha. Uma igreja grande vira 300 igrejas pequenininhas, 2 aqui, 3 ali, 1 lá. A fé esfria. A fé pode esfriar em muita gente. A união ajuda muito no crescimento espiritual. Né? Isso é um dardo inflamado, gente. É como... olha para você entender o que eu quero dizer. Um jogo no Maracanã, 70 mil pessoas lá, empolga muito, atrai muito, difunde muito aquele esporte, o futebol. Não, vamos acabar com o Maracanã. As pessoas ficam em casa vendo jogos. Não precisa mais de arquibancada. Os jogos vão ser só o campo com os jogadores jogando. As pessoas ficam em casa, não precisam mais se reunir. A união faz a força, gente. Olha o exemplo de Jesus. É uma cidade, são muitos juntos, cheios do Espírito Santo, né? Não se pode esconder isso. Isso é visível. Muitos estão vendo, muitos estão ouvindo, muitos já aceitaram e foram transformados, e muitos vão aceitar. Então, isso é plano do diabo, eu não tenho dúvida nenhuma. Plano do diabo, de querer acabar com a reunião da igreja. Né? Não, ele não vai acabar com a igreja, que a igreja somos nós, mas ele acaba com a união, com a reunião, que é muito forte e faz muito mais efeito para o reino de Deus. Agora eu quero terminar dizendo que nós precisamos, dentro desses templos materiais, onde os templos vivos se reúnem, a gente sabe que a gente precisa, e os pastores têm tido esse cuidado, os pastores espirituais, né, de eliminar dali de dentro, daquele convívio, eliminar tudo aquilo que não provém de Deus, né? Eliminar vaidades, soberbas, brigas, dissensões, né? Imoralidade sexual, adultério, tanta coisa que a gente já sabe, eu não vou bater nisso agora. E a gente tem que ali, naquele ambiente, a gente trabalha muito o quê? O amor, a alegria, a paz, né? O carinho, o respeito mútuo, né? E a gente aprende, a gente vai praticar dentro de uma igreja material, templo, com os templos vivos, a gente vai, o laboratório, a gente vai praticar o quê? A paciência, a amabilidade com todo mundo, a bondade, botar em prática, né? A fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, um ótimo lugar, né? Para a gente aprimorar o crescimento no fruto do Espírito Santo. Mas eu quero frisar um problema maior, que depois do advento da internet e das redes sociais, não se pode esconder mais nada, né? Não se pode esconder mais nada. E tem chegado ao nosso conhecimento, cada vez mais, uma relação de pastores maçons. E aí eu termino deixando essa reflexão. Para que um pastor evangélico se envolve com a maçonaria? Marcenaria é outra coisa. Com a maçonaria. Para que e por quê? Com que intuito? Cristo orientou isso? Cristo deixou a igreja dele incompleta, que a maçonaria veio completar a igreja de Cristo? Balela, gente. Eu respeito a todos. Quem quer ser maçom, que seja maçom. Mas eu não posso admitir
e estou levando vocês a essa reflexão. Nós não podemos admitir pastores maçons em cima num altar e pregando a palavra. Nem no altar, muito menos pregando uma palavra. E nós não precisamos fazer revolução, passeatas para derrubar os pastores maçônicos. Não, é simples. Mateus 6,6, qual é a recompensa que a gente quer? A gente quer que não tenha mais pastores maçônicos, maçons, nos púlpitos e nos altares das igrejas. A gente não quer mais. Então, eles vão ter que decidir. Nós não vamos fazer nenhuma pressão nisso. Eles vão ter que decidir. Tem duas opções os pastores maçons. Duas opções. É isso que eu estou refletindo com vocês, para abrir a mente de vocês, dar entendimento e discernimento. Pastor maçom tem duas opções. Primeira, renuncia à maçonaria e fica só com o Evangelho de Cristo, cheio do Espírito Santo. Não precisa de maçonaria. Renuncia e continua como pastor da sua igreja. Né? Ou então, renuncia à igreja e segue o teu caminho. Você sabe que sem Cristo o caminho é um inferno. Mas nós vamos fazer passeata, pressão em cima deles? Não. O Senhor ensina para a gente. Qual é a recompensa que a gente quer? Senhor, a gente quer uma igreja sem um pastor maçônico dirigindo a gente. Muito bem. O que Jesus ensina? Passeata, quebra-quebra, pressão. Não. Nossas armas são outras. Nós temos o Espírito Santo, não se esqueça disso. E nós temos a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus ensina? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto, que o teu pai que te vê em secreto é você e ele vai te dar a recompensa que você quer. Então nós, os crentes fiéis, podem nos chamar de puritanos, sim, não é vergonha nenhuma, estamos sendo purificados e santificados a cada dia, essa é a ordem de Jesus, né? Nós queremos sim uma igreja livre dos pastores maçons, mas para isso nós entra no teu quarto, meu irmão, minha irmã, você que é puro e está se santificando cada dia mais para subir no arrebatamento, pede a Deus no teu quarto, Senhor, transforma o meu pastor que foi enganado, se enganou, pensando que precisava ser maçom para a igreja crescer, seja lá para o que for. Lá em Atos 2, capítulo 2 ou capítulo 3, você vai ver que quem vai acrescentando à igreja é o Espírito Santo de Deus. A gente fala, a gente prega, a gente vai, a gente ajuda, mas quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus, e quem traz ele para a igreja é o Espírito Santo de Deus, não é a maçonaria. Eu respeito a maçonaria, não quero nada com maçonaria, nunca vou querer nada com maçonaria. Pode vir com uma lista de 80 vantagens para a igreja. Não tem conversa. Muito obrigado, estou fora. Então, termino dizendo, vamos sim orar para os pastores maçons renunciarem à maçonaria. Não precisamos da maçonaria, precisamos de Jesus Cristo e do Espírito Santo dentro de nós. E vamos orar para que a igreja, a igreja viva, não abra mão da igreja material. Porque a igreja material é o ponto de encontro dos templos vivos.
O templo material é o ponto de encontro nosso. A gente não pode abrir mão, senão vai acontecer com a gente o que aconteceu com nossos irmãos na Europa. Muito cuidado. Vamos orar. Senhor, esse discernimento chegou até eles pela tua palavra. Louvado seja o teu nome santo e poderoso. Ajude a cada um de nós a nos unirmos mais, a crescermos mais no templo material, mostrarmos uma igreja viva, pujante, que influencia os vizinhos, que influencia o bairro, que influencia a cidade. Louvado seja o teu nome. Nos prepare cada dia mais para o arrebatamento. Nós estamos esperando. O Espírito Santo está dentro conosco. Nós estamos esperando. E aqui no canal eu já provei a vocês a profecia de Daniel. Estamos há 3 anos do arrebatamento. Junho de 2021. Se você ainda não entendeu, assista aqui no canal Janela do Arrebatamento. São 4 vídeos. Assista. 4 vídeos de 15, 20 minutos cada um. Assista em vários dias. Não tem pressa. Aprende e abre a tua visão. Deixa Deus aumentar o teu entendimento e o teu discernimento. Para a honra e glória dele. Templos vivos. Nós precisamos do templo material, do templo físico. Precisamos dele, é o nosso ponto de encontro. Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amém.